E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir como sempre seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez, estarei trazendo uma lista de ações. Dessa vez a lista são de empresas que cancelaram seu registro na Bolsa de Valores nos últimos tempos e que a maioria das pessoas não sequer perceberam essa mudança na Bolsa de Valores. São ações que simplesmente desapareceram, algumas por falir, outras por realizar o OPA, ou outras porque teve algum tipo de acordo com outro tipo de empresa. Só que a maioria dessas empresas o investidor saiu no prejuízo. Então vamos falar agora empresas que sumiram e você não percebeu. Não se trata nem de recomendação de compra ou venda de ativos, até porque nem sequer podem ser mais negociadas. São empresas que você estava habituado e que de repente sumiram. E a primeira empresa que a gente vai falar, que declarou falência recentemente e saiu da Bolsa de Valores, é a FLTA3, a Pome Frutas S.A., uma empresa que abriu capital em 2005 e fechou o capital nesse ano, 2024. Sua listagem foi cancelada na B3 com base no artigo 70 do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão e Negociação na Bolsa de Valores, em razão da sua decretação de falência. Para quem não se lembra, eu já falei da Pome Frutas em alguns dos vídeos antigos, falando de empresas que valiam muito pouco, etc. Eu já citei ela e agora ela nem sequer é mais listada, ou seja, você não consegue mais negociar devido à sua decretação. A Pome Frutas pediu autofalência devido aos impactos e às perdas que foram provocadas pelo clima adverso. A empresa relatou no documento que as perdas resultantes do forte granizo que teve naquela época foram extremamente impactantes na empresa. A Pome Frutas, que produzia e comercializava maçãs in natura e processadas de Fraiburgo, Santa Catarina, divulgou um fato relevante no qual informava pedido de autofalência, conforme a orientação da administração da companhia que foi protocolado nos autos do processo de recuperação judicial que estava em trâmite. A empresa relatou no documento que as perdas resultantes desse granizo foram muito impactantes. A expectativa de colheita de 4 mil toneladas relativa à safra de 2023-2024 sofreu uma redução de mais de 64% no que era planejado, resultante em apenas 1.000 e poucas toneladas, muito menos do que estava planejado. O faturamento total de 2024 atingiu o valor de mais de 2 milhões e a companhia esgotou o estoque do seu produto. A situação econômica financeira da companhia se deteriorou de forma muito rápida, comprometendo de forma determinante nas suas obrigações financeiras de curto prazo, fazendo com que a empresa simplesmente sumisse da Bolsa de Valores. Olhando o gráfico, a gente consegue ter acesso através do site investing.com. A gente vê que a empresa se valorizou bastante em 2010, chegando a um preço muito alto. Aí para frente ela não parou de cair e fechou no seu preço, o último preço negociado a 1,31, depois de apresentar quedas muito fortes. A empresa, em termos proporcionais, já custou mais de R$100 em 2010, por aí. E outra empresa que sumiu, muitas pessoas falavam e também faliu, é a SLED 3 e SLED 4, a livraria Saraiva, que estava em recuperação judicial na época. Para quem não sabe, a empresa entrou em listagem na bolsa em 2007 e fechou o capital em novembro de 2023, ou seja, bastante recente tudo isso. Ela cancelou seu registro de companhia aberta devido à mesma lei que foi a decretação da sua falência. Olhando o comportamento da ação no site Investing, a gente consegue ver que a empresa também estava caindo bastante. Ela teve uma queda muito forte. Ela custava mais de R$50 em 2020, para vocês terem uma ideia, em termos proporcionais. E se a gente for considerar o momento mais glorioso, digamos, do momento dessa ação, que foi ali perto de 2010, ela já chegou a custar mais de R$1.000 em termos proporcionais. Ou seja, a empresa saiu dos 1.000 e poucos para custar hoje apenas R$1,60, que foi o último preço de negociação da empresa.
Para quem não sabe, a livraria Saraiva, que estava em recuperação judicial, comercializava livros e produtos de papelaria. A empresa também produziu material de escritório para jogos eletrônicos, software, brinquedo, cartão de presente e outros tipos de negócio. Ela vendia seus produtos através de lojas de plataforma de e-commerce também. Através da Saraiva Livreiros em recuperação judicial, ela foi fundada em 1914, ou seja, uma empresa muito antiga que infelizmente sumiu do cotidiano dos investidores. E agora vamos para a oitava empresa da nossa lista que sumiu do cotidiano dos investidores e ninguém percebeu. E agora vamos falar da IGBR3, que é a IGB Eletrônica, da Gradiente. A empresa abriu capital em 1996, então faz bastante tempo. E ali por junho de 2023 ela cancelou o seu registro de companhia aberta na Bolsa de Valores, realizando um OPA. Diferente da maioria das ações que cai e depois quebra, essa empresa realizando o OPA foi negociada a um preço bem alto. Para você ter uma ideia, a empresa fechou capital a 175, sendo que ela estava sendo negociada num valor muito mais baixo tempos antes. Se a gente for olhar em termos proporcionais, a empresa estava sendo negociada na casa dos R$40. Só que depois dos ajustes de preço para o OPA, para fechar capital, a empresa foi vendida a cento e poucos reais, então ela subiu para 175, então a última cotação foi R$175 antes da realização do seu OPA. Lembrando que no passado a empresa já custou muito mais que isso. Claro que ela subiu, mas foi uma subida depois de uma queda infinita que aconteceu com relação aos seus preços mais antigos. A empresa já custou muito mais tempos antes. Para vocês terem ideia, em termos proporcionais, depois de vários grupamentos, a empresa já custou mais de R$100 mil em termos proporcionais, próximos ali da época do seu IPO. A IGB Eletrônica S.A., que era a antiga Gradiente Eletrônica S.A., foi uma empresa brasileira que atuava na produção e comercialização de dispositivos eletrônicos. A companhia estava envolvida no aluguel de seus imóveis industriais e comerciais, equipamentos de fabricação e da marca Gradiente, para a Companhia Brasileira de Tecnologia Industrial e Comercial, que atuava na produção e comercialização de eletrônicos de consumo. Enfim, é uma empresa que estava o consumidor brasileiro estava habituado com a marca Gradiente, quem não se lembra dela? Outra empresa que sumiu, que muitos estavam habituados e que teve uma vantagem, digamos assim, para o seu acionista, que era uma empresa praticamente falida, era a Domo, a DMMO. Quem não se lembra que investiu no passado, tinha aquelas empresas penny stock que todos falavam, e uma das, digamos assim, que o pessoal comentava junto com a Saraiva, e alguns estavam investindo, era a Domo, a DMMO3, Domo Energia SA. A Domo teve seu IPO há muito tempo atrás, em 87. Na verdade, ela tinha outros nomes no passado. Ela fechou seu capital em 2023 através de uma incorporação das ações da Domo pela PetroRio, aonde teve um acordo e ela, a subsidiária a PetroRio adquiriu a Domo, no caso, e os acionistas que tinham ações de Domo acabaram tendo ações da PetroRio. Muitos se beneficiaram, inclusive um parente meu já teve ações da Domo e se beneficiou de uma alta interessante quando ela se converteu para as ações da PetroRio. O último preço de negociação da Domo foi R$ 1,76 antes da conversão das ações para a PetroRio. A empresa já custou quase R$ 200 em termos proporcionais, antigamente ali por 2010, 2000 e poucos. Para quem não sabe, a Domo Energia S.A., que era a antiga OGX do Arque Batista, era uma empresa brasileira do setor de petróleo e gás. A companhia tinha na exploração e produção de petróleo e gás natural. Seus ativos da EP incluem sua série de blocos de exploração de petróleo localizados nas bacias marítimas do Brasil, em Campos e também em Santos.
E a próxima ação que a gente vai falar é da Mosaico, a Mose 3, que fez IPO há muito pouco tempo. E quem não se lembra, a ação subiu muito, ela subiu 99% só em um dia, logo após o IPO. Ela subiu bastante, só que depois que ela chegou na sua máxima, a ação começou a despencar, e despencou pra caramba. E a ação só caindo, caiu mais de 90%. Aí depois de toda essa queda, todo mundo na esperança de recuperar o dinheiro perdido, a empresa fecha capital e converte para ações do Banco Pan. Então cada ação que você tinha virou 0,8 ação do Banco Pan, que estava custando, sei lá, R$10 naquele momento, ou seja, o prejuízo foi enorme e você acabou perdendo mais ainda depois. Então, claro que virou ações do Banco Pan, mas o Banco Pan também não performou tão bem assim depois que recuperasse, digamos, o dinheiro que você perdeu investindo em Mosaico. Mais uma ação que prejudicou o acionista. Outra empresa que sumiu das negociações é a HGTX, a companhia Hering, uma empresa que tinha aberto capital há muito tempo e fechou em 2021, quando ela foi incorporada pelo grupo de moda Soma SA, onde cada ação da Hering virou 0,54 ação ON do grupo Soma. 0,54 não, 9,54, já estava falando bobagem aqui para vocês. Enfim, o acionista não saiu assim tão prejudicado nesse tipo de caso, diferente da Mosaico que a gente falou anteriormente. A Hering também é uma das empresas mais antigas da Bolsa de Valores e também uma empresa com uma história muito bonita, uma história de resistência no longo prazo. A companhia Hering é uma empresa brasileira especializada em vestuário e também agora integrante do Grupo Soma. Seu principal produto, a marca Hering, também foi sinônimo do grupo empresarial mantido pela empresa até 2021 como um todo, que abrange também as marcas Hering Kids, Hering Intimates, Zarm e Hering Sports. Outra empresa que também sumiu do mapa e que foi vítima de bastante especulação antes de fato sair da bolsa é a MMXM, a MMX Mineração e Metálicos, que fechou capital em 23 de 2 de 2023 com a listagem cancelada da B3 em razão da decretação da sua falência. Para quem não sabe, as ações da MMX estavam sendo vítimas de bastante especulação, muitas pessoas falando o que aconteceram ou não, e a empresa estava subindo muito antes de sair de circulação. Claro que depois de ter uma queda muito forte, depois de todo aquele escândalo do passado, com o caso do Ike Batista, então a empresa estava morta e as pessoas estavam operando sobre um ativo morto. Muitos estavam especulando, comprando e vendendo, fazendo o preço subir vários %, depois cair de volta, enfim, estava virada num terrorismo o comportamento da cotação da MMX antes dela sumir da Bolsa de Valores. Atraiu muitos investidores iniciantes, o problema é quem ficou posicionado e acabou manteve-se posicionado até a empresa desaparecer. A MMX Mineração e Metálicos foi uma empresa do grupo EBX que atuava na mineração de minério de ferro. Foi fundada em 2005 após a descoberta de uma jazida de minério de ferro durante a exploração de ouro no município de Pedra Branca do Amapari. A MMX Amapá Mineração, então, comprou os direitos de exploração de ferro da área de mineração Pedra Branca e Amapari, empresa do mesmo grupo, para que só tinha uma autorização para extração de ouro. O grupo MMX também assumiu a concessão de entrada de ferro do Amapá após a licitação. Enfim, a empresa mostrou resultados muito bons. O Ike Batista também inflou muito a cotação devido às expectativas que foram criadas na empresa, e assim como todas as empresas do grupo EBX, teve o seu final que todo mundo já conhece. E a empresa finalmente foi deslistada deste ano que eu estou repassando para vocês. Outra empresa que eu vou trazer para vocês que sumiu é a Tecnosolo, TCNO3. A Tecnosolo Engenharia SA, ela abriu capital em 2009 e fechou em 2023
com a listagem cancelada da Bolsa de Valores no termo do item 10.2 do regulamento para listagem de emissores e admissão de valores mobiliários, segundo o seu regulamento, devido ao descumprimento de requisitos que foram previstos nesse regulamento. Então a empresa não cumpriu os regulamentos necessários e acabou sendo deslistada da Bolsa de Valores. A Tecnosolo é uma empresa que valia bastante no ano de 2010. Ela já chegou a custar, em termos proporcionais, mais de R$20 por ação e ela andou lateral durante muito tempo, até finalmente ter o seu capital fechado nesse ano de 2023, fechando a R$1,20 por ação. A Tecnosolo Engenharia S.A. ela prestava serviços de construção e engenharia civil no Brasil. A empresa construía projetos de irrigação e drenagem, barragens, obras hidráulicas e de recursos hídricos, saneamento de água, esgoto, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, etc. A empresa simplesmente não cumpriu o regulamento de listagem na bolsa e acabou sumindo do mapa. E as últimas empresas que eu vou falar, faltou 2 para completar 10 empresas que deslistaram da bolsa. Eu vou falar da Boa3, a Boa Vista Serviços, que solicitou o cancelamento voluntário da sua lista perante a B3, tendo em vista a deliberação que foi realizada na Assembleia Geral Extraordinária em 2023, que aprovou a incorporação da totalidade das suas ações de emissão da companhia pela Equifax do Brasil S.A. Outra empresa também que sumiu da bolsa foi a Modal Mais, o Banco Modal S.A., MODL3, que saiu em 2023 cancelando o seu registro de companhia aberta. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva.